Vamos lá, então, gente. Vamos falar um pouco sobre a orientação profissional e a promoção de saúde. Tá? Eu vou retomar alguns conceitos com vocês, tá? Que nós já vemos discutindo aí desde o início do semestre. Né? Eu quero retomar com vocês para nos darmos um outro direcionamento, talvez. Então, a orientação profissional, ela visa, tá, a conscientização dos cidadãos, atinente, então, sobre responsabilidades pessoais e sociais. Por que nós pensamos aqui em responsabilidades pessoais e sociais? O trabalho é uma atividade individual ou coletiva? Os dois. Perfeito, os dois. Então, o trabalho tem um sentido, um significado para o sujeito que trabalha, tá? Mas, efetivamente, ele também tem um significado social. Tá? Então, escolher uma profissão, ela tem a ver com responsabilidades, tanto pessoais quanto sociais. Tá? Por mais que nós estamos num modelo capitalista que enfatiza as individualidades, né? Ou seja, o eu acima de tudo, né? Buscando talvez um significado só no sujeito, no indivíduo, esquecendo que nós existimos, né, no contexto social, nesses atravessamentos, por mais que nós acreditamos que a escolha é individual, ela também tem um viés social, tá? De responsabilização social. Eu tenho, então, uma responsabilidade individual e social sobre a minha escolha profissional, ok? Entendendo que o trabalho é um exercício no contexto social, é um exercício de coletividade, é um exercício de grupo, ok? Trabalhamos para manter uma sociedade em funcionamento. Por mais que nós podamos pensar que eu acordo todo dia cedo para trabalhar, mas eu trabalho para mim, porque eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que pagar meu carro, tenho que pagar meu celular, tenho que pagar meu aluguel. Mas esse trabalho que você exerce, ele é remunerado. E esses valores são contextualizados socialmente. Então, o caráter essencial do trabalho, ele possui essa perspectiva coletiva. Tá? Por mais individualizado que ele possa parecer, mas nós sempre trabalhamos por nós e pelos outros. Ok? Tanto é que quem está trabalhando hoje pagando a Previdência, está pagando a Previdência para quem? Para ele mesmo? Para quem nós pagamos a Previdência? Nós pagamos a Previdência para quem já se aposentou. Aqueles que estão aposentados, nós estamos custeando a aposentadoria desses. E as outras gerações vão custear as nossas. Tá? Então, o pagamento da Previdência não estamos pagando para nós. Nós estamos pagando para a geração que já está aposentada. E as gerações futuras é que irão pagar a nossa aposentadoria. Tá? Então, o trabalho, até mesmo para aposentar-se, é social. Tá? Não é individualizado. Eu não sei se eu enxergo ou se eu fico com máscara. É uma tragédia. Tudo bem? Eu vou tirar a máscara. Né? Estou longe de vocês. Então, nós temos aí responsabilidades pessoais e sociais. Tá? Uma outra perspectiva também, isso é uma técnica que eu sempre insisto com vocês, é ampliar as possibilidades de escolhas. Tá? Hoje eu vi uma psicóloga falando no jornal, falando do processo de terapia, né? A importância de escolher um psicólogo, né? Para lhe acompanhar, lhe atender, etc, etc. Daí o repórter perguntou para ela, né? Mas como que nós escolhemos um psicólogo? Pelo Instagram? Eu não sei não, porque tantos psicólogos têm Instagram, né, e fazem questão de ter psicólogo fulano no Instagram. Não estou criticando, tá? Só estou trazendo uma problematização. Escolher os psicólogos para cuidar da nossa saúde mental pelo Instagram? Eu escolhi a minha. Sim? Está feliz, satisfeito? Não? Então, não, mentira. Foi uma indicação de outra pessoa, né? Mas eu conheci o trabalho dela pelo Instagram. Então, acho que talvez se não tivesse Instagram, eu não escolheria. Eu falo, né? O que é? Quem é ela? Mas daí eu te pergunto, Gabriela,
É possível conhecer o trabalho de um psicólogo pelo Instagram? Não, porque até eu traficando, falei, nossa, é totalmente diferente do que eu achava que seria. Então, assim, talvez num primeiro momento, assim, nos chame a atenção, né? Ah, o psicólogo fulano tem 200 mil seguidores, faz um monte de publicação bonitinha, interessante, que eu gosto, que simpatiza com a minha forma de entender e compreender, então eu vou nele. É um primeiro momento, Mas eu tá? acho que hoje em dia está muito difícil essa questão, né? Parece que se você não está no Instagram e não faz sucesso, não tem vários seguidores, você não é um bom profissional. Pô, né? Então, mas existem outras possibilidades, né, de procurar um profissional. Por exemplo, entrar nos conselhos de psicologia. Aí, se você já tem mais ou menos uma ideia, né, vamos supor, você já tem um quezinho com uma Gestalt. Você pode entrar numa sociedade séria de Gestalt e procurar todos os terapeutas filiados àquela sociedade. Na psicanálise, a mesma coisa, por exemplo, entra na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Lá vai ter a lista de todos os psicanalistas que pertencem à sociedade. Aí você pode entrar em contato com algum e achar. É muito específico, né? Quem conhece. Tem que ter um conhecimento. Por isso que eu estou questionando com vocês, que talvez essa ampliação de possibilidades aqui da escolha, que foi o que essa psicóloga trouxe, né? Quando o repórter questionou ela, mas como procurar um profissional para cuidar da nossa saúde mental? Por exemplo, se você vai atrás de um cardiologista, você não vai atrás do qualquer um da esquina ali. Você vai procurar no seu plano de saúde, vão ter alguns. Se você não tem plano de saúde, enfim, aí você fica meio que amarrado para onde o município te manda, né? Mas o mesmo comprometimento que você tem com o seu corpo, você tem que ter ao quadrado com o seu psiquismo, né? Com a sua organização. Não estou criticando a escolha de psicólogos por Instagram, mas que é um primeiro momento. Você pode buscar outras informações, saber se ele faz parte de alguma sociedade, como que é o trabalho desse psicólogo, porque pelas redes sociais não dá para conhecer, né, o trabalho dele. Você conhece, sim, as publicações dele ou dela, mas efetivamente o manejo do trabalho em si. Não, mas parece que é mais fácil, né, a gente procurar alguma coisa na área médica, né? Tipo assim, um cardiologista. É mais fácil do que você procurar um psicólogo, muitas vezes. Parece que a gente não tem muito esse acesso. Não sei se é meu pensamento, né? Talvez a gente não saiba, onde procurar. É, eu acho que as pessoas não sabem onde procurar. Eu particularmente tenho analisado isso, assim, eu sempre vejo bastante psicólogos no Instagram e de outra é um negócio assim, que era falando assim, você ficou 5, 6 anos para daí só conseguir cliente, paciente, se estiver fazendo dancinha na internet. Então, é um programa, né, um programa de adulto. Sim. Tanto para quem vai procurar psicólogo, tanto para o psicólogo conseguir paciente também. Então, infelizmente, é igual ela falou, para ela também faz fácil achar assim. E às vezes não tem psicólogo. E tem Instagram, assim, tem Instagram, né? A pessoa dele consegue mais assim do outro. Então, realmente, eu só acho que é a forma que eu, às vezes, não sei se eu queria começar, sabe? Vejo assim, às vezes, psicólogo fazendo dancinha, fazendo vídeo, TikTok, sabe? Eu acho muito. Então, daí eu concordo plenamente contigo. Como que é o seu nome mesmo? Karine. Concordo plenamente com você. É a banalização da psicologia. Estudamos 5 anos, nos capacitamos, né? Alguns fazem mestrado, doutorado, enfim, ou especializações caras, né? Para atuar como psicólogo, e aí tem que fazer uma dancinha no TikTok para ter seguidores e para arrumar paciente. Mas eu acredito que é nossa função popularizar a psicologia, mas não banalizar. É diferente, tá? Eu posso usar o Instagram como recurso midiático para divulgar meu nome, meu trabalho, só que eu tenho que ter um compromisso ético muito grande com o que eu utilizo ali. O meu é pessoal, tá? O meu é o meu. Não fiz. Professor, Sim. o meu médico, uma vez, ele pegou e me falou, ó, você vai ser uma psicóloga, mas não vai ser uma psicóloga que fica fazendo TikTok. Também não Divulga sei, seu mas, trabalho de outro jeito. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado, eu acredito. Talvez seja a nossa função divulgar a psicologia, divulgar esses lugares, as sociedades brasileiras de cada
área, tá? Os CRPs. Para que serve, gente, os CRPs? Os CRPs têm nome dos profissionais da psicologia, entende? Então, assim, sempre quando alguém me faz um questionamento de indicação de psicólogo, ou eu procuro em amigos, né, pessoas que eu conheço efetivamente, ou assim, por exemplo, procure na Sociedade Brasileira de Psicanálise, procure numa sociedade de Gestalt, numa sociedade de fenomenologia, numa sociedade de análise experimental do comportamento, enfim, porque lá tem as pessoas, né, referências, entende? Mas eu concordo com ambas, né? Talvez é um primeiro momento e nós chegamos até ali e foi interessante, tá? Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Não é porque tem alguns que efetivamente fazem um bom trabalho, tem 200 mil seguidores, mas também tem outros que, assim, não sei se no Instagram de vocês já apareceram, mas no meu apareceu assim, aprenda como ser um psicólogo com 200 mil seguidores, propagandinha, sabe? Então, assim, deu entrar no Instagram de outros psicólogos que eles ensinam como conseguir paciente. Aí a gente já virou um pouco a vergonha, no meu entendimento. Mas então, eu acho que isso está em todos os âmbitos, sabe? Todas as profissões. Sim. Virou muito isso. É difícil você ver alguém que não termina a faculdade e tenta fazer, tipo, eu acho, uma vitrine, vamos dizer assim, no Instagram, para conseguir chamar a atenção do paciente e tal. Nós temos que ficar atento também à publicidade. Né? Vocês já tiveram ética? Ou vão ter ainda ética, talvez? Mas especificamente o código de ética, não. Mas tiveram acesso. Vocês têm? Na biblioteca talvez tenha. Então, nós temos que tomar cuidado com como nós fazemos o marketing também, da psicologia. Mas é falta de ética? Categoricamente, lá no contexto do código, não tem nenhuma proibição. Tá? Mas, é aquela questão. Você quer associar seu nome profissional a uma dancinha? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que, assim, é saber filtrar. Sim, eu acho que, às vezes, a gente consegue levar a psicologia, tá? Não é dancinha, coisa, né? Aquelas coisas, vídeos que, às vezes, mostram algum conteúdo, sabe? Eu acho interessante. Fazem refletir. Bom, aí é a postura, né? E o direcionamento de cada um, né? Nesse sentido. Que eu acredito, assim, é não banalizar, né? Não transformar a psicologia numa coisa assim banal, né? Que necessariamente precisa de um vídeo, de um Instagram, de uma postagem. Eu falo assim, eu faço análise há muito tempo, como profissional da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Tá? Então, assim, foi uma escolha que eu fiz em 2008, e estou com ela desde 2008. O nosso professor, desde 2008, está fazendo análise, não está bom ainda? Hoje em dia, é muito mais uma questão de acompanhamento de caso do que individual. Mas, enfim, mas me ajudem muito, né, nessa perspectiva. Só que é um processo. Tem essa questão do Instagram, da mídia social, tem alguns profissionais que eu sigo. E eu já comecei a fazer terapia online, não só por chegar a referência, mas por indicação, dentro do Instagram. Existe tem uma profissional da psicanálise que eu sigo há mais de 3 anos. Ela tem formação em psicanálise, tem todo um treinamento e tal. E eu acompanho toda a trajetória profissional dela, inclusive doutorado. E ela tem o Instagram dela profissional e o Instagram pessoal. Né? E ela faz tudo isso, aí tem o instituto, eu vou lá, verifico o site, né? O grupo de psicanálise que ela tem e tal, e ela tem que é a instituição. Então, ela faz inúmeras lives com inúmeros profissionais que fazem terapia online que ela recomenda. Conta-se nos dedos quem são, e aí um desses eu resolvi fazer terapia. Só que antes de fazer terapia, eu não fui para uma associação como o senhor está sugerindo. Eu fui pela indicação dele. Fiz, gostei. Só que tem outra situação que não é essa no online, que é a presencial. Por exemplo, meu filho já faz terapia há algum tempo. Só que para ele se identificar como profissional presencial, ele teve que passar por 4. Porque ele não conseguia interagir. E aí, em alguns momentos, eu fazia algum tipo de intervenção para saber como que
que eu não conseguia ir, né? Porque ele tinha a percepção, às vezes, que o profissional, mãe, ela não fala nada. E só fica calado olhando para ela. Então, ele se sentia inseguro, não se sentia bem a isso. Então vamos para outra. Sendo que, sempre quando eu vou procurar um profissional, ou algum colega chega pedindo alguma orientação, você pode ir no sentido de quê? Qual é a abordagem? Que especialidade ele trata? Se é infantista, adolescente? Então, assim, eu tento sensibilizar a pessoa para que ela vá investigar nesse sentido. Que eu faço muito isso. Mas até ele se adaptar, foram 4. Até a gente conseguir. Eu acho que... Aí eu pergunto para o senhor, existe essa questão também de interação com o psicólogo, essa empatia que tem que haver, né, do paciente, do indivíduo? Sim, perfeito. Não há processo de psicoterapia que sobreviva a uma relação interpessoal que não começou bem. Então, eu já passei por N profissionais de psicologia, até chegar no profissional da sociedade brasileira, que me identifiquei, que deu certo, mas já passei por psiquiatra, já passei por outros profissionais até de áreas similares, como a psiquiatria, que era um profissional também da sociedade, mas isso tem muito a ver com a abordagem e com a identificação. Por exemplo, se você leva uma criança pequena, sei lá, 7 anos, 6 anos de idade, para fazer numa psicóloga que trabalha com uma abordagem psicanalítica, é um formato. Se você leva para outra que trabalha com a TCC, é outro formato, né? Então, eu estou falando dessas duas, são as principais aqui na FATEC, né? Que vocês vão fazer as escolhas por esses caminhos. Mas existem outras possibilidades. Mas cada profissional de psicologia, além de ter as suas particularidades, o formato de trabalho, tem o seu referencial teórico. Só que nós, enquanto estudantes de psicologia, psicólogos, nós sabemos dessas questões. O grande público não sabe. Então, ele vê lá o nome, psicólogo fulano de tal, ele vai. Ele não sabe qual que é a abordagem, ele não sabe se realmente ele vai ter que, se ele vai conseguir se aproximar desse profissional. Tem que ter uma aproximação. Tem até uma sugestão, eu não faço a disciplina de estatística. E o professor de estatística, ele tinha indicado, eu não sei se era psicólogo ou psiquiatra, que é o Ítalo Massimo. E esse Ítalo, no Instagram, ele está oferecendo uma formação que é uma mistura tão grande de psicanálise, terapia e psiquiatria, que eu não sei se pode. Eu entrei nos comentários para ver. Então, tem muitas críticas falando como é que o Conselho de Psicologia vai reagir àquela formação que não tem embasamento dentro do Conselho, né? Aí eu fico pensando no que o senhor está falando. Essa questão da banalização, né? Como é que ele vai regular isso, né? Acompanhar? Porque a proporção está aumentando. Entendeu? Efetivamente, o Conselho age quando ele é provocado. Essa denúncia tem que ser encaminhada para o Conselho. Ele é um órgão fiscalizador, ele fiscaliza, mas ele não tem material humano suficiente para dar conta de tudo, né? Da forma como está posto hoje em dia, com essas outras estratégias, recursos, ferramentas. Mas, assim, tem que ter muito cuidado. E a melhor forma de ter o cuidado, talvez é vocês se questionarem. Eu iria num profissional assim, para oferecer a minha saúde mental na mão de um profissional assim, talvez que me ofereça um caldeirão de abordagens, um caldeirão de possibilidades. Olha, tem um professor na UEL, o Rafael, ele até fala que a psicologia é muito ingrata, que nós temos que escolher uma abordagem, mas quando somos clínicos, né? Por exemplo, eu não sou clínico. Vocês me perguntarem, Fábio, qual que é a sua abordagem? Eu vou falar todas, porque eu não sou clínico. Tá? Quanto mais recurso teórico, instrumento teórico eu tiver, para eu dar aula melhor e para eu olhar a demanda do CRAS também. Eu não fico fixo só num ponto, só em algo que vai me chamar a atenção. Não, eu tenho uma outra possibilidade de enxergar. Mas, quando o indivíduo se propõe a ser clínico e atender a demanda do outro, ele tem que ter um referencial. Não dá para misturar TCC e psicanálise na mesma proposta. São coisas antagônicas e totalmente discrepantes. Esse é o ponto de interrogação que fica na minha escolha,
sempre quando eu penso na psicologia, eu preciso escolher se eu decidir que vou para a clínica, né? Que eu tenho esse olhar, desse um todo, mas se eu focar em uma coisa, eu tenho que ir naquela. Até mesmo para você, enquanto psicoterapeuta, ter um recurso, né? E um embasamento teórico para trabalhar com o seu paciente. Né? Então, talvez aqui dentro dessa possibilidade que nós abrimos, é essa questão da ampliação, tá? Como essa psicóloga trouxe mesmo, como você escolhe o profissional, tá? Como você escolhe a sua área de atuação, ampliar, tá? Dar possibilidades de escolha, né? Dar caminhos de escolha, dar opções para que efetivamente seja feita uma escolha. E aí a escolha é do sujeito, né, gente? Por mais que a gente queira ou tenha desejo, talvez, de interferir, em algum momento, a escolha é do sujeito. Tá? E entender também, com esse nosso público, a linearidade desse processo. Tá? Não é algo acabado, que é uma coisa que eu sempre estava trazendo com vocês também, né? Eu pelo menos trouxe em alguns dos nossos encontros. Nós somos seres prontos. Eu tenho 44 anos, eu sou o tiozão, que é mais velho, né? Mas vocês que têm 18, 19, 30, 20, 25, né? Vocês estão prontos, vocês estão se construindo, né? Que nessa perspectiva que a Gabriela falou, nós fizemos uma cápsula do tempo, depois de um ano nós fomos retomar essa leitura, né? Desse material, e nós já éramos diferentes em um ano. Nós somos muito diferentes em um ano. Então, nós estamos num processo constante de transformação, de construção e desconstrução e construção novamente. Tá? Nenhum humano pode se apresentar para você pronto. Seu paciente não vai se apresentar para você pronto. Ele está num processo, né, de construção. Então, essa talvez seja a principal análise para nós fazermos dentro da orientação profissional. Toda vez que você olhar para um público no qual você vai fazer uma proposta, quer seja os jovens do 3º ano do ensino médio, quer seja um adulto que está mudando de carreira, quer seja uma mãe que está retornando ao mercado de trabalho, quer seja um aposentado ou um indivíduo, né, um trabalhador que está em vias de se aposentar e quer uma estrutura, né, para ele poder se aposentar com saúde, eles estão se fazendo. Ninguém está pronto. Se vocês conhecem alguém que falou para vocês, eu estou pronto, tá bom. Então, acredito que está pronto. Né? Geralmente, pai, mãe, idosos, né? Pessoas mais experientes vão falar que estão prontos, que já fizeram as escolhas, que já estão efetivamente maduros. É uma perspectiva. Eu, particularmente, não concordo. Nós estamos a todo momento se fazendo, se construindo, se desconstruindo, se refazendo novamente. Tá? Então, ninguém está efetivamente pronto. Tá? Esse é um outro ponto que nós temos também, que a desqualificação dos jovens, o desemprego, gera baixa autoestima. Então, o quanto o trabalho é significativo na nossa vida. Se eu tenho uma idade para trabalhar, 44 anos, e não estou trabalhando, o que vocês vão falar de mim? Eu falo que eu me aposentei, né? Eu criei o Google, né? Enfim, eu sou um desenvolvedor de internet aí, consegui desenvolver um programa, vendi, hoje eu estou milionário. Né? Mas, efetivamente, se eu não sou um marajá, né, um milionário, que pode se dar ao luxo de não trabalhar aos 44 anos, se eu não estiver trabalhando aos 44 anos, é vagabundo. Não tem nenhum outro meio termo. Eu, efetivamente, não conheço. Né? Então, assim, mas por que você não está trabalhando? Geralmente é esse o questionamento. Né? Porque no formato de vida que nós temos hoje, uma pessoa em idade produtiva não estar trabalhando, ela tem algum problema. Por quê? Mas como assim? É igual aquela questão de uma mulher que tem uma idade para ser mãe e não é mãe. Muito pautado naqueles preconceitos, naquelas possibilidades, né? Mas como assim você não é mãe? Você não quer ser mãe? Você fala, não quero fazer uma outra coisa. Esses dias eu vi até compartilhei no meu Instagram, que eu falo sempre estragando, e aí eu fico com isso na cabeça. De uma história da Branca de Neve, por exemplo.
e a professora deu o tema da Branca de Neve e pediu para as crianças reescreverem aquela história num outro formato, né? Porque as histórias infantis são extremamente o quê, gente? As que nós fomos vítimas. O que vocês acham das histórias infantis? Professor, eu tenho um rolê desse negócio de história infantil muito bom. Que assim, sabe a história da Bela e a Fera? É basicamente um sequestro, ela se apaixona por um sequestrador, né? Mas assim, a gente foi criado ali com a historinha, ai, que bonitinho, Bela e Fera. Love, né? E daí, assim, ano retrasado, se não me engano, eu trabalhava numa biblioteca contando histórias e tal, e a gente fez um trabalho com as crianças, onde elas contavam a história do fantoche. E daí teve um grupinho de umas 3, 4 crianças que escolheram a Bela e a Fera. E daí elas contaram a história toda felizinha e tal, mas o jeito que elas contaram a história, tipo, da visão delas, por mais que elas ainda achassem bonitinho, deixava muito claro o sequestro, a paixão pelo sequestrador e o quão horrível era a história, sabe? E daí eu fiquei assim, gente, a criança ela só não percebe, mas ela tá vendo que é um sequestro. E, tipo, eu fiquei chocada vendo as crianças contando. Então, que bom, né? Essas crianças estão significando de uma forma diferente. Gente, porque, ó, particularmente, não tem uma que se salva. Tá? Todas elas transmitem uma desvalorização da figura feminina, abuso, preconceito. Né? Então, essa professora colocou a história da Branca de Neve e pediu para reescreverem o final. Aí uma das meninas escreveu assim, e o príncipe beijou, ela ainda colocou a figura do príncipe, porque nem precisava, podia ter colocado assim, e uma outra princesa chegou e beijou ela, enfim, mas enfim, aí também é querer demais para uma criança, né? Mas essas construções estão sendo feitas, pelo menos isso. Mas ela trouxe que o príncipe beijou a princesa, ela acordou e foi estudar, e viveu feliz para sempre. Não casou com o príncipe, não é obrigada a casar, pois o que está posto, né? Rapunzel, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, João e Maria, são todas histórias com fundo, né? de preconceito muito arraigado, né? Na questão do machismo, no modelo patriarcal que nós vivemos, né? Então, tem que sim reescrever essas histórias e trazer outras possibilidades para essas crianças, né? Tem que contar essa história também pode traumatizar crianças, né? Tipo, João e Maria mesmo. São pais abandonando uma criança. A minha mãe tem uma amiga que tem uma filha, que assim, ela quando ela era bem pequenininha, o pai dela toda noite contava historinha para ela dormir. A história preferida dela era João e Maria. Só que acontecia que ela dormia no meio da história. E ela sempre dormia na parte em que as crianças eram abandonadas na floresta. Quando ela começou a ir para o pré, ela não aceitava ficar na escola de jeito nenhum. Porque ela achava que ela estava sendo abandonada. Aí, para ela parar de ter medo, que eu contar o resto da história para a menina. Você tem que significar isso de uma maneira saudável, né? Porque o simples fato da criança ir para a escola, que para nós faz sentido, né? Porque é importante a educação, enfim. Mas como isso é feito? Para a criança é um abandono. Minha mãe está me deixando aqui, está indo embora. Né? Ela não tem a interpretação de que a mãe, depois de 4 horas, vai voltar. Ou o pai, ou o tio, enfim, quem deixou ela na instituição. Para ela é um abandono. Então, por isso que muitas criancinhas pequenas têm muita dificuldade em ficar na escola. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser significado. Né? Mas existem várias histórias infantis reescritas, recontadas. Tá? Não vou me lembrar aqui o nome das autoras, mas todas elas têm por exemplo, uma história LGBTQI+, com o final, né, diferente, tem um empoderamento feminino, nesse caso da Branca de Neve, por exemplo, tem várias. Como o senhor falou, quando essas histórias foram lá iniciadas, escritas, com certeza era uma determinada época, determinada. Isso, elas refletiam determinada. Um padrão de pensamento. Sim. Aí o que eu percebo hoje, né, uma evolução em relação a esse pensamento, e eu queria assim, que o senhor pudesse deixar mais claro, será que as pessoas hoje têm mais abertura para falar, para expor suas ideias? Será que é esse movimento que faz com que faça essa ressignificação, ou é uma nova geração que está tendo um acesso diferente a um conhecimento, e esse conhecimento é aberto, multiplicado? Só para ficar mais claro. Então, esse conhecimento é aberto, é o que está posto, é o que todos nós temos acesso. Como isso é significado,
Depende de cada contexto social e do período histórico, né, cultural, etc. Por exemplo, isso, na época dos nossos pais, foi significado de uma outra forma. Por exemplo, eu vou falar, na minha adolescência, o maior medo que nós tínhamos, né, não sei se era bem medo, mas distanciamento, era da homossexualidade. Sempre foi vista como algo terrível. Tá? E na minha família, meu pai é militar, então veio essa construção, se bem que ele era um cara bem razoável. Tá? Nenhum dos filhos se tornou, né, homossexual. Não por isso, mas assim, no convívio ele era um cara bem razoável nesses aspectos. Então eu acredito que cada momento histórico vai refletir. Eu fico pensando assim, como ela falou, né? A criança contou a história, mas será que ela tem essa consciência do que a gente não tem, né? Totalmente. Eu acho que ela contou do jeito que ela entendeu, mas ela não entendia exatamente. Isso. É isso que eu estou pensando. Quem escreveu lá atrás, será que não tinha essa mentalidade dessa criança que está escrevendo algo sem nem saber? Ou isso já era internalizado, entendeu? Pode ser. Lá atrás. Eu tenho que pensar nessa possibilidade. Eu penso que a criança é muito mais fácil de falar o que é certo do que o que é errado, sabe? Então, colocar ali, por exemplo, uma história que, por exemplo, a menina, igual você falou, a menina foi isso que você falou, a menina foi estudar. Colocar esse exemplo para ela, ela vai considerar muito mais, porque você tem que fazer toda uma reviravolta para falar que esse sequestro era errado. Eu não sei se... Não, eu concordo com você, Karina, até porque no momento que a criança está, é mais fácil ela entender beijou e foi estudar do que beijou e casou. Porque o estudar, ela está na sala de aula, ela está vivenciando aquilo. O casar é muito abstrato, mas a forma como isso é colocado, entende? Eu não estou colocando para vocês o que é certo ou o que é errado. Tá? Eu estou apenas problematizando essa perspectiva, sendo que o olhar que nós temos que ter enquanto psicólogos deve ser, sim, um olhar para favorecer um desenvolvimento mais saudável possível dessas pessoas, nas suas múltiplas formas de ser e existir. No segundo horário, eu até vou pensar em fazer uma atividade com vocês voltada a isso, a percepção da mulher, né, e aí nós estamos falando de orientação profissional, né, como, né, nós ainda vivemos numa sociedade marcada por toda a violência contra a mulher e não aceitação, não, formas de ser intolerante, gente que passa com carro e bate nas nádegas da menina, gente que passa com moto e bate nas nádegas da menina, e outras considerações do tipo. Né? São sempre essa objetificação. Né? A mulher é um objeto que tem que ser consumido, enfim, são essa banalização que ainda é posta. Tá? A função é problematizar, para que conseguimos extrair de todas essas questões o que é importante, o que sim tem que ser valorizado e como passar isso para o nosso paciente. Se o nosso paciente chega para nós com uma demanda de não aceitar a binariedade, macho, fêmea, masculino, feminino, o que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar com isso? Se o nosso aluno, por exemplo, se um de vocês aqui não se enxerga enquanto homem, enquanto mulher. A FATEC tem um banheiro para esse jovem, para esse ser humano usar. E ele não é homem, ele também não é mulher. Não é a minha percepção. Não sou eu que tenho que aceitar isso. Eu tenho que pensar na saúde mental dessas pessoas, né, de todas as pessoas, incluindo todas as diversidades de manifestação. Então, como a mulher é vista, como o homossexual é visto, como essas pessoas que não se encaixam na binariedade são vistas, são percebidas, são essas questões. Então, a gente traz para problematizar esses aspectos também. Né? Mas vamos voltar aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Tá? O outro ponto, mas é muito interessante, né? Eu gosto muito desses diálogos, né, com vocês, nesse sentido de trazer um outro olhar. Tá? Então, essas práticas de orientação profissional, investimento no recurso humano do país. Como investimento no recurso humano do país? Lembra que eu pontuei com vocês em outros momentos? Quanto que nós poderíamos pensar em orientação profissional? Só com 15, 16, 17? Nós não poderíamos, lá no CEMEI, lembra no CEMEI, quando vocês estavam no CEMEI, ontem?
há um tempinho atrás, que vocês brincavam, né? E o que é a brincadeira, o lúdico, não pode nos dizer sobre uma profissão, né? O menino, por exemplo, não brinca às vezes de carrinho, a menina de boneca, tá? Não estou falando que é o que está posto, mas é a realidade que nós percebemos em muitos momentos, né? Dentro da educação infantil. Mas aquela brincadeira lúdica não pode ser contextualizada dentro de uma percepção de escolha de trabalho, desde a educação infantil, mas de forma lúdica. Eu acho que eu contei com vocês, né? Eu fiz um apontamento lá no nosso primeiro dia, lá em cima, né? Na outra sala, falando da possibilidade de trabalhar filosofia com crianças de 2 anos, 3 anos. Não, professor, mas como assim nós vamos trabalhar filosofia? Se nós somos adultos, não entendemos filosofia, como que as crianças vão entender? Gente, termos filosóficos, conceitos filosóficos, né? Morte, tristeza, vida, tá? São conceitos, são abstrações filosóficas. Uma criança não vai entender sobre morte, agora ainda, nesse período, eu acho que ela entende, né? Sobre abandono, sobre violência, ela entende, ela sabe o que é isso. Nós podemos trabalhar a filosofia na educação infantil. E por que não trabalhar escolha profissional? Tá? Então, esse modelo são de alguns países europeus, tá? Alemanha, Dinamarca, é um investimento em recursos humanos do país. Quanto mais eu tenho em mim trabalhado o que é uma escolha, o que é uma profissão, e o quanto eu me identifico com isso, menos vai ter um sofrimento interno, algo psíquico, doloroso meu, de não estar satisfeito numa atividade, e muito mais, não vão haver tantas trocas de profissão. Não que trocar de profissão seja o problema, tá? A pessoa pode, sim. A gente estudou em análise de comportamento, eu não lembro do nome do autor, que o autor falou assim, que a ideia de uma criança pode transformar... Alguém assim, que eu posso transformar ou em mendigo, ou em médico, ou em advogado, no que eu quiser, dependendo do estilo que eu der para ela durante a infância. Gente, eu esqueci o nome, como fala? Watson. É uma possibilidade, entende? Então, você pode sim trabalhar com a criança e oferecê-la esses estímulos, né? Para que lá na frente dê um retorno. Não é muito a minha praia, não vou me arriscar em análise do comportamento, né? Que eu sei o que eu aprendi na faculdade. Só, já fazem 10 anos, então não posso falar sobre isso. Mas é uma possibilidade. Acredito que sim, né? Tem aí as influências do meio externo, mas isso pode ser equilibrado, né? E etc. É uma possibilidade. Você está funcionando a criança. Por exemplo, você influencia mesmo a criança, né? Então, essas brincadeiras infantis é como se você estivesse trabalhando habilidades para quando ela estiver adulta. Está significando, né, isso para ela. Igual, por exemplo, a percepção de gênero, né? Tanto a parte da sexualidade, sexo, homem e mulher, quanto a percepção de gênero, né? Isso é aprendido socialmente. Então, a criança pode aprender qualquer coisa, ser condicionada a qualquer elemento, né? Influência do meio externo onde ela está inserida, né? E aqui é você entender que investir na orientação profissional, né, numa escolha efetiva, vai reverter benefícios para o país, tá? Então, pessoas efetivamente mais satisfeitas, né, com suas escolhas. Tem esses índices de pesquisas, né? Eu não tenho aqui em mãos para poder citar esses números para vocês, mas muitos países, por exemplo, como a Dinamarca, como a Suécia, como a Suíça, a Noruega, a Finlândia, são países de satisfação, os maiores índices de satisfação do mundo, de realização, quase que de escolhas efetivas, tá? Essas perspectivas são trabalhadas desde a infância em muitos desses países, em alguns até como disciplina, tá, de orientação profissional, não com essa nomenclatura, mas, por exemplo, no lúdico, né, trabalhar ou mostrar para a criança que aquilo pode ser uma possibilidade, e ela vai se organizando em relação àquilo. Aí, impacto social positivo, tá? Desenvolvimento econômico mais sustentável e qualidade de vida. Por que nós estamos tentando construir esse raciocínio? Gente, quanto mais subsídio, quanto mais recurso, quanto mais instrumento eu tenho,
nas minhas escolhas, na profissão que eu estou, mais empoderado eu esteja, né, efetivamente naquilo que eu faço, menos, né, dificuldades eu vou ter na minha existência. Tá? Uma perspectiva, por exemplo, se eu investir em educação, saúde melhora, automaticamente melhora. Porque uma pessoa com um bom nível de instrução, ela vai saber cuidar da sua saúde de uma forma melhor. Tá? Então, todo esse conjunto de elementos, né, o investimento, o impacto social, o desenvolvimento econômico sustentável, vai reverter numa qualidade de vida. Então, por isso que a perspectiva de entender a orientação profissional como uma possibilidade de promoção da saúde. Tá? Não apenas como uma escolha. A orientação, tanto é que, né, eu não estou trabalhando com vocês essencialmente, né, pelo menos não de forma real, palpável, né, com testes, com avaliações. Não, eu estou querendo trabalhar com vocês a mentalidade, para que vocês olhem para o processo de escolha profissional, de orientação profissional, de uma forma mais ampla, para que vocês possam enxergar essas possibilidades. Tá? Porque aplicar testes, né, fazer uma entrevista de anamnese, identificar uma demanda, escolher instrumentos para averiguar, né, para medir, etc., mensurar, e depois fazer um relatório sobre isso, tá? É um outro momento. Tá? O que eu acho fundamental é o olhar. Se desenvolver um olhar, tá, de como entender esse processo, que é um processo humano, essencialmente humano, já me deu super satisfeito. Né? Aqui é um processo contínuo, eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso também, que é a linearidade, né, desde a infância até a aposentadoria, né, não apenas no recorte. Então, o jovem com 17 anos vai passar por um processo de orientação profissional, só neste momento, que é o modelo que nós temos, né, atualmente. Então, esse recorte, essa fotografia não nos diz nada. Tá? Então, entender também a transitoriedade, que é a ênfase nos períodos de transição. O que seriam, então, esses períodos de transição? Para vocês aí em casa, gente, que estão muito quietinhos, o que são períodos de transição da nossa vida? Períodos de mudança, né, do ciclo vital. Infância, adolescência, vida adulta. Perfeito. Vida adulta, idade. Perfeito. Então, a orientação profissional pode, sim, dar uma atenção maior a esses períodos, tá, de transitoriedade e de mudança de ciclo vital. Um outro ponto importante para nós termos em mente também é a organização do trabalho. Tá? Como o Lucas mesmo pontuou, o trabalho tem sua função individual e social. Tá? O trabalho é a autoexpressão. Nós nos expressamos através do trabalho. Vocês conseguem se expressar através do trabalho? O trabalho de vocês. Isso é um indício de saúde mental. Vocês conseguem colocar a criatividade de vocês no trabalho? Que bom, vocês estão com trabalho bom. Vocês conseguem perceber o pertencimento, né, da atividade ocupacional que vocês exercem? Por que eu trago isso para vocês? Porque muitas das vezes esse jovem nos busca para passar por um processo de orientação profissional, para escolher uma faculdade, uma carreira, algo que ele acha que ele vai fazer por resto da vida. E não é essa também a percepção. Tá? Não é porque você passou por um processo de orientação profissional que você vai ter que fazer aquilo por resto da vida. Entende? Não é porque vocês estão fazendo psicologia que vocês vão ter que fazer isso por resto da vida. Vocês concordam comigo? Vocês não são obrigados. Tem 2, 3 colegas que se formaram comigo que não são os psicólogos. Uma é dona de restaurante, outra abriu uma loja de roupa. Mas pensar no trabalho, tá, é tentar enxergar a saúde no trabalho. E muitas das vezes o que nós vemos efetivamente na organização do trabalho, nas condições do trabalho, não é saúde. Hoje mesmo eu estava vendo no jornal um pessoal que saiu do Sergipe, do interior de Sergipe, e foi para Curitiba, 20 jovens, né, 20 homens, né, saíram do Sergipe e foram para Curitiba para trabalhar numa empreiteira que estavam fazendo trabalho de construção civil. Chegaram lá, não tinha emprego nenhum.
emprego nenhum. Então, assim, estavam passando frio em Curitiba, porque pensa, Sergipe, eu não conheço, nunca fui, mas eu imagino. Então, deve ser muito quente. E Curitiba é frio, né? Aqui, para nós, no inverno, já é bem friozinho, né? A gente tem que colocar uma touca, se cobrir aí. Imagina para um indivíduo que está acostumado com 47, né? 45, 48, e aquele sol forte. Chega aqui, 20 graus para ele é congelante. Né? Então, estavam passando dificuldade, sim. Então, muitas das vezes, o trabalho não é sinônimo de saúde. Tá? Não é possibilidade de expressão, de autoexpressão, não é possibilidade de criatividade e não é possibilidade de pertencimento. Tá? Se nós estivermos juntos, nós vamos discutir uma matéria chamada Psicologia, Saúde e Trabalho, lá no 8º período, eu acho. Vamos discutir efetivamente isso. Tá? Trabalho é saúde ou trabalho é adoecimento? É os dois. Tá? Tem esse antagonismo. As duas características estão implícitas no trabalho. O trabalho pode ser fator de saúde, mas também pode ser fator de adoecimento. Tá? E de adoecimento físico e mental, né? Não só físico. Tá? Então, o trabalho tem que ter essa identidade, essa inclusão e essa possibilidade do desejo. Né? Muitas, efetivamente, né, trabalhamos para realizar desejos, não é? Desejo de comprar algo, desejo de passear, né? Desejo de ser reconhecido enquanto trabalhador. Né? Quando a polícia militar geralmente faz batida, daquela forma delicada que eles têm de ser, existir e estar no mundo, os jovens que estão sendo vítimas da violência policial falam o quê? O policial: eu sou trabalhador, doutor. Eu sou trabalhador, doutor. Porque o trabalho é uma forma de significar que você não é vagabundo, que você não está ali à toa, você não está ali, né, sem fazer nada. Então, o trabalho tem essas características, né, confusas de forma de ser, estar, existir, mas tem. Tá? Então, o trabalho contribui significativamente para a manutenção da saúde psicológica, ou não. Né? Então, depende do trabalho, depende da organização desse trabalho. Ele pode, sim, ser uma possibilidade de saúde. Tá? Aí aqui falando de um capitalismo patológico, né? de um processo de adoecimento. Tá? Então, essa lógica do sistema capitalista, né? De produção, lucro, né? A todo instante, né? Produzirmos. Né? O mercado de trabalho. Como esse mercado de trabalho está organizado, né? Em termos de vencedor, fracassado. Então, o que é um vencedor no trabalho e o que é um fracassado no trabalho? Funcionamento predatório, competitividade. Geralmente, quem trabalha em equipe, vocês trabalham em equipe. Vocês aí em casa trabalham em equipe, vocês aqui trabalham em equipe, eu trabalho solo. Professor trabalha em equipe? Nem de nada, professor, nem de nada. Professor trabalha em equipe. Né? Tem os outros professores, tem a diretora, tem a pedagoga, enfim. Tem sim uma relação em equipe. Eu trabalho em loja, por exemplo, é um trabalho realizado em equipes, nós temos mais de uma vendedora. Enfim, existem várias funções onde é necessário um relacionamento interpessoal. Só que o formato como o trabalho é organizado, ele incentiva mais do que a competitividade ou a colaboração. Por mais que se fale em recursos humanos, em ADM, dessas formas bonitas, né? Colaborador, equipe, gestor, líder, por mais que se tenha toda essa nomenclatura bonita, a essência ainda do sistema capitalista é o quê? Predatório. É competitivo. Desde quando nós somos incentivados a competir com o outro? Quem é filho único? Todos temos irmãos? Bom, aí em casa tem alguém que é filho único? Que é solo? Eu fui até os meus 17 anos de idade. Foi um bom período. Aí chegou o concorrente. Aí chegou, aí começou a sensação. Então, quantas vezes, se não na família de vocês, mas vocês têm conhecimento, que não gerou competitividade entre irmãos? Né? Por que você não é igual ao seu irmão, menino? Menina, por que você não faz as coisas igual a sua irmã?
Por que você não é mais dedicado igual a sua irmã? Por que você não tira as notas que sua irmã tinha? Isso é competitividade. Então, desde o núcleo familiar, nós somos incentivados a competir com o outro, a não enxergar o outro como um parceiro, mas como um rival. Tá? Ah, mas é assim? Basta olhar para a infância de vocês. Busquem lá na memória de vocês, quando vocês eram crianças, se pai e mãe não faziam essa comparação, se tio não fazia, se avô não fazia, se outras pessoas, amigos da família, não faziam essas comparações. Então, está no cerne da existência humana a competitividade. Tá? Então, há sim um funcionamento predatório. Tá? E isso atrapalha em vários aspectos. Então, que gera o quê? Uma desconstrução do humano. Em que sentido é a desconstrução do humano? No sentido de transformar o homem numa mera peça de reposição do maquinário capitalista. Tá? Então, se a Eduarda fica doente, não tem problema. Eu substituo a Eduarda e coloco a Fabiana no lugar dela. Se a Fabiana fica doente, eu coloco a Karine. Se a Karine fica doente, eu coloco a... Professor, Sim. mas em outro sistema diferente, no caso, o sistema que você... Não. Não tem. Essa é a perspectiva da crítica, né? Mas que não fique uma crítica vazia, que nós, como futuros gestores, como pessoas que vamos ocupar em cargo de liderança, nós possamos mudar esse olhar, enxergar essa pessoa como um humano, não como uma peça que eu vou poder jogar fora e substituir por outra. Você ia falar alguma coisa? Não precisa não necessariamente anunciar comigo que eu precisar fazer uma visão de uma documentação, no outro dia já não vai precisar lá por isso, né? Só porque eu fui levar um documento para um outro concurso, já me deixaram de entregar. Olha essa situação. Às vezes cai, muda quando morre, né? Um dia. Daí cai. Essa perspectiva. Daí volta. Mas é muito o que nós vemos, né? Nós presenciamos essa desconstrução. E o perigo dessa desconstrução, além, né, do adoecimento, é transformar o humano em algo descartável. Entende? Autorizar essas práticas de necropolítica, né, que é a política da morte, onde essa política da morte escolhe grupos que são descartáveis. Por exemplo, vocês viram no jornal hoje que a polícia matou 3 meninos em Maringá, divisa Maringá com Sarandi? Não. Mostrou hoje no jornal. Eles assaltaram, não estou falando, né, justificando, talvez, assaltaram uma casa, mas, enfim, 50 tiros, Lucas. 50 tiros acabaram com os meninos, né? Então, assim, é necessário. E aí, qual é a comoção? Quem está comovido com isso? Vocês ficaram comovidos? Alguém ficou comovido com isso? Agora que eu estou significando para vocês, né? Mas que eu estou enfatizando esse aspecto. Mas entende qual é a necropolítica? A política de morte, de que determinadas camadas da população são descartáveis. Né? Então, o perigo da desconstrução do humano e transformar o humano num objeto é que vão significar isso. O quanto de corpo negro não é descartado em comunidades. Quando morre um jovem negro, tem. Agora, quando morre uma pessoa branca da elite, nós fazem passeada. Enfim, são essas questões que a gente tem que analisar também. Tá? Acho que está na hora do intervalo, né, gente? Vamos fazer, então, um intervalinho? Alguma dúvida aí, gente? Vocês que estão em casa, estão muito quietinhos hoje.